espirituais que conduzem os trabalhos dessa casa. Que possamos, Senhor, dar o melhor de nós e que possamos, Senhor, receber todo este carinho, estas vibrações amorosas, com muita gratidão. Que possamos sentir todas essas vibrações que os amigos espirituais nos passam neste mundo. Que Jesus nos ampare, ilumine as nossas mentes e os nossos corações. Graças a Deus. Nós vamos hoje continuar com o assunto que é o assunto de março, né? Sobre a mulher. Nós estamos indo por este livro aqui, Mulheres segundo o Espiritismo, né? De César Braga Said, pelo espírito de Francisca Clotilde. Também pesquisamos no livro dos Espíritos e a Gênese. Coube a nós, então, a mulher do Espiritismo, de discorrer alguns assuntos que a gente vai tentar, né, engatar e distribuir pela nossa fala aqui, que é sobre a reencarnação, sexualidade e feminismo. Tá? É bastante coisa que a gente inclui em 30 minutos. Este assunto, preconceito, racismo, opressão, violência física, violência psicológica, depreciação, que tantas mulheres passam, mas isso não são só as mulheres, todas as pessoas. E todos nós, em algum momento, já passamos ou já fizemos alguém sofrer, nessa ou em outras encarnações. Né? Já sofremos preconceito, já fomos preconceituosos, já sofremos racismo, já fomos racistas, né? Oprimidos e opressores. E assim a gente vai, no decorrer das encarnações, aprendendo e mudando a nossa maneira de ser. E qual é a origem de tudo isso? A origem é o mal do planeta, que é o orgulho e o egoísmo, que todos nós trazemos ainda muito forte e latente nas nossas vidas, né? Essas milhares de encarnações que nós temos, que nós já tivemos, nós vamos aos poucos burilando e melhorando, trocando nesse orgulho por um pouquinho de humildade, trocando esse egoísmo por um pouco de altruísmo, e lentamente nós vamos evoluindo. O importante não é chegar rápido, o importante é que a gente faça bem feito, né? Porque ninguém evolui dando passos largos, ninguém evolui assim de repente. Então, falando na mulher, ela já teve muitas conquistas, com certeza, né? Vou falar agora de 4 tópicos, de 4 conquistas. Mas, quando a gente olha aqui na história, todas as conquistas ou direitos que foram concedidos à mulher foram concedidos pelo homem. Então, quando o homem quer, ele dá esse direito, quando ele não quer, ele retira. Então, vamos lá. Código Eleitoral, promulgado em 1932. Neste momento, 1932, não é tão antigo assim, foi concedido o direito de voto às mulheres. As casadas, no entanto, continuavam dependendo da autorização dos maridos. Mas em 2 anos, em 1934, isso foi derrubado. Elas não precisavam mais da autorização. Até 1962, as mulheres casadas só podiam trabalhar se os maridos permitissem. E a autorização poderia ser revogada. Se de repente ele achasse que não quero mais para trabalho, ele poderia tirar aquela autorização e dizer que ela deveria ficar em casa. Então isso estava de acordo com o Código Civil de 1916. E neste código as mulheres eram consideradas como incapazes. Muitas vezes nessa época, né, a gente até teve uma novela boa de 1920, 40, que falava disso. Então, na época, quando a mulher queria ir trabalhar, muitas vezes o marido achava que aquilo ali era, trabalhar fora era só um capricho. Ela queria sair de casa só, né? Era mais por um capricho mesmo, como se fosse vou ali passear e já volto.
Só que eles impunham algumas condições às suas esposas. Tudo bem, você vai trabalhar, mas você tem que fazer tudo em casa, né? Nada, tudo que você está fazendo na sua casa hoje tem que continuar fazendo. É o cuidar da casa, é o cuidar dos filhos. E olha que naquela época não tinha creche, então dava muito mais trabalho. Então era um direito, uma concessão meio assim, né? Eu deixo, mas eu puxo um pouquinho. Quem sabe se eu dizer que ela tem que fazer tudo isso, ela desiste e ela vem para casa, ela acaba com este capricho de querer trabalhar. No Código Civil de 1916, as mulheres casadas eram impedidas de abrir conta no banco, terem um estabelecimento comercial e viajar sem autorização dos maridos. Aí a promulgação do Estatuto das Mulheres Casadas, em 62, ampliou os direitos das mulheres ao abolir tais proibições. Em 1988, né, quando foi feita a Constituição, aí ali ficou expresso que os homens e as mulheres têm os mesmos direitos. E até ali existia o que a gente chama de pátrio poder. O poder era do homem, né? O homem da casa, ele que mandava, ele que determinava, então ele era meio dono de todo mundo. A partir daí da Constituição passou a ser o poder familiar, mas que foi oficialmente, né, digamos, entrou na lei oficialmente do Código Civil em 2002. E ainda tem o decreto de lei de 41 na lei do esporte, que as mulheres eram proibidas de exercer esportes que fossem compatíveis com a sua natureza, incluindo o futebol. E esse decreto ele vigorou por mais de 40 anos, só acabou em 1983. E hoje as mulheres estão provando que elas jogam tão bem ou melhor que os homens, né? Aí no livro A Gênese, fala sobre a reencarnação, que a gente sabe que a reencarnação é a maior prova da justiça de Deus. A maior prova da justiça de Deus é a reencarnação, onde a gente vem várias vezes, toma consciência, repara, refaz. Então na Gênesis, no capítulo 1, item 36, diz o seguinte: com a reencarnação desaparecem os preconceitos de raças e castas, pois o mesmo espírito pode tornar a nascer rico ou pobre, grande senhor ou proletário, chefe ou subordinado, livre ou escravo, homem ou mulher. Então, nós vamos nas nossas encarnações conforme aquilo que a gente vai fazendo, as faltas que nós vamos cometendo, aquilo que nós vamos prejudicando o outro, nós acabamos voltando muitas vezes nas mesmas situações daqueles a quais nós prejudicamos. Muitas vezes já tivemos consciência disso, pedimos para que fosse assim, para que a gente não só sentisse na nossa pele como é viver daquela forma, mas para que a gente pudesse entrar nessa luta pelos direitos daquele a quem a gente ofendeu, a gente oprimiu, a gente escravizou. Então a reencarnação é o grande ensinamento, a grande justiça de Deus. Então viemos como homens, viemos como mulheres também, para nós irmos aprendendo como que cada um lida com essas situações, para a gente aprender a ter empatia, aprender a respeitar o outro, porque sempre na nossa parte é muito fácil a gente colocar o dedo e dizer que o que o outro está fazendo é muito fácil, né? Ou que eu faria melhor. Então eu preciso estar na pele do outro para eu aprender, que nem sempre é tão simples assim. Aí vamos falar um pouquinho de Jesus e a mulher. Jesus era um grande feminista, né? Jesus desafiou todas as hierarquias, todas as normas sociais daquela época. E se Jesus apoiava, amparava, acolhia todos os que estavam marginalizados naquela época com muito amor,
E a doutrina espírita, ela está toda baseada nos ensinamentos de Jesus. A doutrina espírita segue pelos mesmos caminhos de Jesus. Jesus demonstrava no trato com todas as pessoas marginalizadas, e agora que nós estamos falando da mulher, o seu caráter nobre, a atitude inclusiva, o respeito pela dignidade de todas as pessoas, independente do seu gênero. Jesus não fazia distinção de ninguém, porque ele veio trazer a consciência, né? Vou tentar trazer para nós a consciência do que nós precisamos fazer para evoluir, para chegar à felicidade, para alcançar o reino de Deus. Jesus atendia e era acompanhado das pessoas marginalizadas da sociedade. A gente sabe que Jesus tinha imensos conhecimentos, né? É Cristo, né? Ele tinha toda a sabedoria e todo o amor. Ele podia ter a vida que ele quisesse. E ele escolheu justamente estar com aqueles que precisavam mais dele. Os leprosos, as mulheres, os idosos, as crianças, todos os outros que estivessem doentes, os que não tinham recursos materiais. Então ele estava sempre junto com essas pessoas. E essas pessoas, na sua maioria, ou admiravam e seguiam, né, ou tentavam seguir os seus ensinamentos. Assim Jesus ele demonstrou compaixão, respeito e aceitação de todos. Novamente, desafiando as normas sociais da época. Ele valorizava as mulheres num contexto onde naquela época, ainda mais, as mulheres eram marginalizadas e subestimadas. Ele promoveu a igualdade, ele promoveu a inclusão, ele desafiou todas as estruturas hierárquicas da época. Ele convidava as mulheres a participar com ele do seu movimento de amor, de redenção, sem discriminação. Ele as ouvia, ele as encorajava a viver de acordo com os princípios de amor e de justiça. Ele confrontou a injustiça, ele confrontou a opressão e elas enfrentavam por palavras de encorajamento e perdão. Então vamos citar aqui o exemplo de 4 mulheres que tem nos evangelhos. A mulher impura. Existia uma mulher, não sei qual é o nome, há 12 anos ela estava com hemorragia. E para os judeus, uma mulher que está sangrando, ela é impura e ela não podia tocar no homem porque o deixaria impuro. E essa mulher estava em grande sofrimento, 12 anos, já devia estar num estado de fraqueza e de anemia muito grande. E ela soube que Jesus ia passar e ela foi atrás, confiante de que Jesus ia conseguir curar. E ela conseguiu chegar perto de Jesus e tocar nas suas vestes. E Jesus sentiu, ele disse: quem me tocou? Uma virtude saiu de mim. Ou seja, um amor, né? Ele sentiu a fé daquela pessoa que tocou nele e uma virtude, que seria o amor, saiu dele em direção a ela. E ela logo em seguida parou de sangrar, estancou. E ela foi conversar com Jesus. Claro que muitas pessoas não gostaram daquilo, né? Eles conheciam a pessoa, eles sabiam que ela tinha hemorragia, como que ela ousou tocar em Jesus. Mas Jesus absolutamente não estava preocupado com aquelas leis e com aquelas regras que, na verdade, eram absurdas. Então, quando ela falou para Jesus o que ela tinha passado e como ela tinha confiado nele, ele disse: foi tua fé que te curou. Então, recebeu com amor, não se preocupou com aquelas leis e com aquelas regras, né? A mulher adúltera, né? Também, o que acontecia com a mulher quando ela traía o seu companheiro? Ela era apedrejada. O que acontecia com o homem? Alguém sabe? Nada. Nada. Então, mas a mulher, ela era apedrejada. E quando ele viu toda aquela turba, né, os justiceiros, né, como apedrejaram a mulher, ele calmamente não criticou aqueles homens, não criticou aquela mulher, só falou:
atire a primeira pedra que estiver sem pecado, e dispersou a multidão num instante. E para a mulher o que ele disse? Vai e não peques mais. Era muito simples, mas com muita profundidade, muito amor. E a gente vê que Jesus transmitia os seus ensinamentos, naquele momento estava transmitindo para aqueles homens, para aquela mulher, ele estava transmitindo para nós e para todos sempre, para a eternidade os ensinamentos que Jesus transmite. Eles estão presentes sempre. Até a gente estava conversando no sábado, né, Fernando, no nosso estudo, que algumas pessoas dizem assim, mas quando que Jesus vai voltar? Jesus precisa voltar para a Terra, o jeito que está este planeta, né? A Neuza está perguntando. Jesus não vai voltar, gente, porque ele não foi embora nunca. Ele já deixou tudo que ele tinha que deixar de ensinamento para nós. Cabe a nós seguirmos. Então, por que a gente quer que ele venha? Para ele fazer algum milagre? Ele não vai fazer milagre. Agora está na consciência e o dever de cada um. A samaritana, né, quebrou mais um paradigma, desafiou mais uma norma, porque os judeus, Jesus era da Judéia, né, de Judá, e os judeus ali não se acertavam com os samaritanos. Os judeus achavam que onde se adorava a Deus era em Jerusalém, os samaritanos achavam que era no monte, lá onde eles ficavam. Os samaritanos se juntaram a outras pessoas de outra nacionalidade, então eles tinham uma rixa. E Jesus fez questão de passar naquele lugar onde estava a mulher samaritana, foi pegar a água, e ele também. E ali ele conversou com ela, ele sabia da vida dela, sabia as coisas que estavam acontecendo na vida dela, e disse para ela, se beberes da minha água, nunca mais terás sede. Ele já passou os ensinamentos para ela, e ela também foi multiplicar esses ensinamentos. Mais uma vez, ele desafiou aquelas leis e aquelas regras que eram impostas. E Maria Madalena, né, que era uma mulher com dinheiro, que era uma mulher muito inteligente, com muita cultura, e assim não bem vista pelos homens, e que acabou sendo uma discípula de Jesus. João dizia que Maria equivalia, né, na sua fé e no seu companheirismo a Jesus pelos 12 apóstolos. Mas os 12 apóstolos seria Maria Madalena. Porque ela se transformou, né, quando ele conseguiu fazer aquela desobsessão, que ela estava muito perturbada, e ela viu que ele era um homem que não tinha interesses escusos, ele era um homem de alma limpa, de alma pura. Então ela realmente se entregou, se dedicou, depois que ele partiu, ela cuidou dos leprosos, e Jesus apareceu para quem? Quando ele, né, fala assim da ressurreição, quando ele apareceu no Espírito. Primeiro apareceu para Maria Madalena. Né? Então ele era um defensor das pessoas marginalizadas. Jesus era uma voz para aqueles que não tinham voz. Na parábola do semeador é falado que, né, Deus distribui as sementes por todos os solos, ou seja, para todos nós. Cada um vai fazer germinar e brotar aquela semente quando tiver condições, mas é dado para todos, ou seja, os ensinamentos e o amor é distribuído a todas as pessoas. Na parábola da rede também diz: o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, que recolhe todo o gênero de peixe. Essa rede não faz distinção. Então, não há distinção para Deus, para Jesus, nas leis divinas, de uma ou de outra pessoa. Não há privilégios. E Kardec também seguiu este mesmo caminho, a doutrina espírita. Kardec, em janeiro de 1866, ele escreveu na Revista Espírita: as mulheres têm alma? Uma pergunta que ele estava fazendo. Porque por muito tempo foi considerado que as mulheres não tinham alma. Talvez em algumas, né, regiões, algumas civilizações, da Oriente Médio também, ainda se acredite nisso. E as mulheres, inclusive, elas eram responsáveis por todos os males que aconteciam. Os demônios agiam através delas. Então tinha muitas crendices, né?
E aí a liberação dos direitos na sociedade é uma espécie de concessão, como eu falei no início. Quem que libera os direitos na sociedade, quem que liberava a mulher, geralmente eram os homens. Né? Então depreciaram ao máximo e depois dão direitos que naturalmente são de todos, ou seja, eram dados direitos às mulheres que nós falamos no início, mas que naturalmente, pelas leis de Deus, elas já teriam estes direitos. Sendo assim uma concessão do homem, parece que é assim uma benevolência, né? Um altruísmo, até está fazendo um favor. Mas aquilo que ele permite como direito hoje, ele pode retirar amanhã. Ao passo que, se essa igualdade estiver na natureza como está, nas leis de Deus, o seu reconhecimento será resultado do progresso da humanidade. Então, com o progresso da humanidade vai acontecendo o reconhecimento. Não vai ser dado o direito porque ele já existe. E uma vez que a sociedade consiga reconhecer, é imprescritível, ninguém vai tirar. Então Deus nos criou todos iguais em direitos. Assim, as desigualdades, elas estão baseadas na ignorância e na força bruta que foi impetrada pelo homem, mas vão desaparecer com o progresso e o reinado da justiça. A ideia de inferioridade da mulher ainda se perpetuou, em alguns países muito, e nós ainda vemos muitas coisas, muitas violências, inclusive no nosso país. Em 2019, só em São Paulo, foram feitos 57 mil pedidos de medida protetiva. Então, isso ainda é um sinal de que a mulher ainda está sendo, de alguma forma, muito oprimida. Na pergunta 200 diz assim: tem sexo os espíritos? Não como entendeis, pois os sexos dependem da organização física. Há entre eles, aos espíritos, amor e simpatia, baseados na concordância dos sentimentos. Então, Deus não criou almas femininas e almas masculinas. Deus criou os espíritos, que depois precisam reencarnar como homem ou mulher para os seus aprendizados, para a procriação. E o uso da sexualidade. A gente pode pensar no seguinte: também ela vai evoluindo, né? Existe um momento de instintos muito primitivos, chegamos no momento de sublimar. Quer dizer, existe um caminho aí, existe um progresso. Mas hoje, o que nós podemos pensar? Olhar para nós e pensar o seguinte: a forma como eu trato o meu corpo, como eu trato o corpo do outro e como eu trato os sentimentos do outro, se todo mundo fosse me copiar, como seria o mundo? Ele seria um mundo mais tranquilo, de paz, de afeto, de amor, ou voltado mais para os instintos primitivos? Então, isso a gente faz na nossa intimidade, um reconhecimento. E o fato de a gente fazer esse reconhecimento já é um ponto muito positivo na nossa vida. Porque quando a gente toma consciência de alguma coisa, aí a gente começa a raciocinar e a fazer algumas mudanças. Então, o pior é a gente negar. Quando a gente está na negação, a gente está no pior momento. Mas quando a gente começa já a tomar consciência das nossas atitudes, o que a gente pode melhorar, então já é um passo, já é alguma coisa. E isso em qualquer coisa, né? Nós estamos falando agora da parte da sexualidade, que é uma energia maravilhosa de criação, né? Mas que, quanto melhor usada, melhor vai nos fazer. O espírito, quando errante, essa pergunta 202, ele prefere reencarnar como homem ou como mulher? Os espíritos dizem isso pouco, sabem que é errante, né? Desculpe. Errante é quando o espírito está entre uma encarnação e outra. Isso pouco lhe importa. O que o guia na escolha são as provas pelas quais ele precisa passar, a fim de realizar os deveres de
cada uma dessas posições e submeter a provas respectivas. Pergunta 817. São iguais perante Deus o homem e a mulher e têm os mesmos direitos? Kardec faz umas perguntas boas, né? Que os espíritos respondem: não outorgou Deus a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Ele diz: aqui está a resposta. Né? A todos foi outorgada a inteligência para distinguir entre o mal e o bem e para poderem progredir. Então, o feminismo não é para colocar a mulher superior ao homem, não é para promover o ódio, nem a competição, mas para que alcance o mesmo direito ao respeito, ao amor, ao cuidado, ao compartilhar tarefas. Isso está mudando agora um pouco na questão de compartilhar tarefas. Né? Antes se ouvia muito: teu marido te ajuda? Ah, ajuda. Ele fala: ah, que bacana, né? Então, põe no pedestal, né? Então, ajuda. Não, hoje a gente já não está diminuindo essa fala. Teu marido compartilha contigo as atividades da casa? Por quê? Se pensarmos bem, ele mora naquela casa, ele come, ele usa as roupas, né, que tem que ser lavadas, a casa que tem que ser limpa. Então é compartilhar. E quando a gente fala ajuda, a gente está dizendo que o compromisso é da mulher. Ele vem e faz um favor, dá uma mãozinha. Então hoje as coisas estão mudando um pouco. Ele não me ajuda, ele pega comigo, ele faz junto comigo o que lhe cabe, que também é a parte dele. Então, na visão espírita sobre a mulher, ela é baseada nos princípios de igualdade, respeito e valorização da individualidade de cada ser humano, independente do gênero. Emmanuel uma vez disse para o Chico, numa frase, um pensamento: Emmanuel foi um senador há mais de 2000 anos. Certamente, né, estava vivendo ali numa sociedade extremamente machista. E aí diz para o Chico o seguinte: Deus, Chico, confia tanto na mulher que entrega um filho a ela 9 meses antes de entregar ao pai. É bonito, né? É bem poético. Mas tem outros dizeres que tem uma outra frase, né, que diz que a mão que balança o berço é a mão que manda no mundo. Então as mulheres também não podem ser machistas, porque as mulheres criam filhos e filhas, né? Então nós precisamos pensar nessa igualdade de direitos, nesse progresso, nesse amor e nessa igualdade de direitos que já existe naturalmente pelas leis de Deus, que nos criou a todos simples e ignorantes rumo ao progresso. Um dia nós não precisaremos mais discutir sobre isso, como não precisaremos mais discutir sobre muitas coisas, porque isso já fará parte da nossa vida, já vai fazer parte dos nossos pensamentos, do nosso coração e da nossa vivência. Então que Jesus nos ampare, que Jesus nos ilumine nessa caminhada que é longa, mas que é lindo porque nós viemos para ser irmãos, amigos e companheiros, não para sermos